Pod Literário. A obra comentada de hoje será São Bernardo, de Graciliano Ramos. Mas antes de começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o autor escolhido de hoje. Graciliano Ramos, nascido em 1892, natural de Alagoas, conhecido por obras como Vida Seca, Angústia e São Bernardo. A sua escrita, ela destaca pela prosa seca e objetiva, abordando temas sociais e humanos com um olhar crítico para a desigualdade e injustiças. E uma curiosidade é que, além de contribuições literárias, Ramos ele também atuou na política, sendo prefeito de Palmeiras dos Índios, e a sua obra ela é reconhecida pela representação realista e profunda das condições sociais humanas no Brasil. Hoje nós recebemos duas convidadas para falar um pouco mais sobre a obra e dar contribuições. Sejam bem-vindas, meninas. Se apresentem, por favor. Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Laura Peixoto. É um prazer estar participando desse Pod Literário para falar dessa obra tão importante para a gente. E espero que a gente faça uma troca bem legal e uma contribuição incrível. Meu nome é Gabriela Pontes, faço as palavras da Laura as minhas. É uma honra estar aqui no Pod Literário para a gente falar sobre o Graciliano Ramos, um escritor tão importante na nossa literatura, né? Muito obrigada pelo convite, meninas. Imagina! Então, para começar, na primeira pergunta, a Maria já falou que ele possui uma linguagem seca e direta. Eu queria saber como vocês acham que isso contribui para a atmosfera da obra. Bom, Godofredo de Oliveira Neto, no pós-fácil do livro, destaca que a linguagem simples de Graciliano Ramos, comparada à aridez do sertão e o vocabulário limitado dos sertanejos, contribui para criar um ambiente bruto, em sintonia com a aspereza do cenário e dos personagens, como o Paulo Honório. E a escolha por uma linguagem descomplicada e autêntica reflete a natureza crua da história. E como a gente não pode deixar de falar, essa é uma obra que está dentro de outra obra, né? Então é muito importante a gente considerar a escrita do próprio Paulo Honório, que vai muito com o que a Laura falou, porque ele pede ajuda para os amigos dele, né, nesse processo, só que eles acabam discordando um pouco porque eles querem uma linguagem mais formal. E ele não, ele quer uma linguagem mais informal, porque a informal ele vê que é a única que vai ser capaz de transmitir essas experiências dele para o livro. Então, ele parte mais para essa oralidade, né? E a gente vê que a tradição assim da linguagem formal que a gente via antes já é considerada inadequada para o Graciliano, né? Então, tem muito do Graciliano no próprio Paulo Honório. E aí tem dois trechos do livro que falam: João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante, calculem. E aí o outro vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, há lá ninguém que fale dessa forma. E já puxando o gancho, então, sobre o assunto sobre a terra, qual foi o papel que isso teve na vida e na trajetória do Paulo Honório, na opinião de vocês? Bom, ao longo da história, dá para perceber que Paulo Honório não só quer a fazenda São Bernardo pelo material, mas também pelo um jeito de subir na vida. Ele sente que a fazenda é como se fosse um degrau para ele ter ascensão social e para ganhar respeito e prestígio na sociedade, que é o que ele mais busca durante a obra. E a mudança dele de alguém simples e até preso para um cara mais rico e respeitado mostra que ele vê a terra como uma forma de melhorar de vida. Como eu disse, ele vê essa fazenda como se ele conseguisse, ela ia conquistar tudo. E no trecho, até os 18 anos, gastei muito inchada, ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei o meu primeiro ato digno de referência, arrumar uns corotes na Germana e esfaquear João Fagundes. Então o delegado de polícia me prendeu e estive de molho, por 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com Joaquim Sapateiro. E aí a gente vê que nessa busca desse poder pela aquisição, né, de São Bernardo, ele até utiliza de meios antiéticos, né? Assim, vários. E ele não se importa com quem ele passa por cima, desde que ele consiga realizar o sonho dele. Aí ele diz assim: a verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Então, exatamente como a Gabi disse, ele não se importa com o que ele faz, ele quer subir e ter ascensão. Então, ele engana o dono da fazenda de São Bernardo também. E a gente vê no verso onde ele fala: como não que quem não quer nada, procurei avistar-me com Padilha, moço, Luiz.
Então, essa ambição, que é retratada como um impulso dominador e desmedido, é centralizada no acúmulo de poder e de riqueza. Como vocês acham que isso influencia no desenvolvimento da obra? Então, a partir dessa pergunta, a gente consegue ir por 3 eixos, assim, né, Laura? Tem a Velha Margarida, tem a Madalena e tem a construção da escola, né? Com a Velha Margarida, tem uma citação do Cândido que eu achei muito interessante trazer, que ele diz: uma só vez ele age em obediência ao sentimento da gratidão, recolhendo a negra que o alimentou na infância e que ama com a espécie de ternura de que é capaz. Mas ainda aí as relações afetivas só se concretizam numericamente. E aí tem um trecho que confirma, né? A velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa e ninguém incomoda. Custa-me 10 mil reais por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Então é interessante pensar que, embora tenha esse sentimento de gratidão por ela, ele vê também mais como um problema essa questão do dinheiro, né? Exatamente, com certeza. E agora, um dos outros tópicos é que no livro Paulo enxerga a escola como algo vantajoso. No livro a gente vê que ele só quer as coisas porque vai beneficiá-lo. Então a escola não foi diferente. Ele acredita que isso fará bem, ser bem visto pelo governador, ele vai contribuir, ter um respeito, uma sanção na sociedade e lucros. Então para ele a educação é um investimento apenas se trouxer benefícios pessoais, pois de outra forma ele não consideraria como filho da escola. Como a gente vê no trecho, a escola que lhe importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos. De repente, supus que a escola poderia trazer a benevolência do governador para certos favores, que eu tensionava solicitar. Então ele só queria só queria uma mulher, ele só queria escola se fosse dar um benefício. E aí, só para finalizar essa questão com a Madalena, aos poucos ele vai vendo que ela é uma pessoa muito boa, que, assim, vai um pouco contradiz com ele, né? Mas essa questão dela ser boa é porque ela se importa com os funcionários, ela se importa com a qualidade da escola, né? E ele começa a ver isso como uma ameaça à hierarquia estabelecida por ele dentro da fazenda, porque para ele a escola é importante, né? Como a gente já falou. A escola não é importante, os funcionários também não são, porque ele trata eles de qualquer maneira, trata muito mal, né? Então, assim, a Madalena ir contra esse comportamento dele já é uma ameaça. E aí ele até fala assim, ele tem uma discussão com ela, né? E aí ela diz: como tem coragem de espancar uma criatura daquela forma? Ah, sim, por causa do marciano, pensei que fosse coisa séria, assustou-me. Aí ela diz: bater assim num homem, que horror. Aí ele responde, num tom assim até meio agressivo: fiz aquilo porque achei que devia fazer aquilo, e não estou habituado a justificar-me, está ouvindo? Era o que faltava. O personagem ele possui diversos conflitos morais, né? E a gente vê isso durante a leitura. Alguns deles que eu pude perceber são a ambição desenfreada, né? A busca por poder e riqueza, as relações pessoais e afetivas, principalmente seu casamento com a Madalena, como você falou, né, Gabriela? E a exploração dos trabalhadores e o isolamento e a solidão que ele sofre ao longo de sua jornada. Tudo isso tem um grande impacto na vida dele e também destaca críticas sociais presentes na obra. E em qual medida vocês acham que essas escolhas dele ilustram os aspectos universais da natureza humana? Ilustrou bastante, né? Porque essa é uma obra de 1930 ali, né? 1934. A gente está em 2023, quase 100 anos depois, e continua a mesma coisa a sociedade, né? Muitos dos aspectos que são trazidos no livro a gente consegue observar na nossa sociedade. Por exemplo, esse poder, aí, essa busca pelo poder, né, essa ganância. Quantas vezes a gente ainda não viu reportagens falando disso, né? De pessoas querendo subir na vida, utilizando de meios antiéticos mesmo, como o próprio Paulo Honório, para enganar pessoas que na maioria das vezes estão em condições de vulnerabilidade, né? Como os próprios trabalhadores dele. Então, assim, eu acho que ilustra bastante a nossa sociedade. Com certeza. E um ponto, como a Gabi falou, e a Maria também, é o relacionamento pessoal dele com a Madalena, né? Ele não vê ela como uma parceira, por mais que, né, no decorrer da obra a gente vê que ele começa a entrar em se contradizer assim, porque ele começa a ver um pouco de valor nela, além do que pra ele era só pra ele cuidar da casa, que ele era o chefe, que ele mandava nela e a via como objeto. E é algo, como a Gabi disse, é algo
algo que a gente vê na sociedade e também a gente luta diariamente. Como foi citado, então, o relacionamento dele com a Madalena, eu tenho uma dúvida sobre a questão das relações interpessoais e como elas são representadas na obra, especialmente com os personagens secundários. Então, com a Madalena, o casamento da Madalena, a gente vê que, na verdade, começa como um negócio, né? Porque ele quer somente um herdeiro. E aí, qual a melhor maneira, né, de conseguir um herdeiro? É se casando. Então, até no casamento, a gente vê que ele busca essa ambição em relação a São Bernardo, né? Então, o casamento também está relacionado com a fazenda. E aí, de início, pelo menos, é visto como um negócio, né? Aos poucos, a gente pode até dizer que ele começa a gostar dela. Então, como a gente viu, ele faz muitas coisas erradas e ele quer buscar essa atenção de qualquer forma, independente seja traindo uma pessoa, seja enganando, como a gente viu. Então, ele age de forma autêntica, antiética, para subir na sociedade. E ele explora os trabalhadores, manipulando os vizinhos, buscando alianças políticas, tudo para o seu próprio benefício. Como o Cândido menciona, ele vê as pessoas como as pessoas a serem usadas para seu próprio ganho, sem considerar o impacto negativo e vê a pessoa como realmente um ser humano e não como um objeto qualquer que ele só vai usar como um espécie. Qual a simbologia por trás do título? O que vocês acham que isso pode se relacionar com a história? Bom, o título do livro não é só sobre o lugar, como a gente vê durante a obra. No início, a fazenda parece prometer uma vida melhor, prometer essa ascensão, né? Ele vê ela como o ponto maior da vida. Mas à medida que a história se desenrola, ela vira mais do que um lugar. Ela acaba se tornando um símbolo de solidão e das perdas de Paulo. Todos os amigos se afastam, a Madalena morre, então a fazenda, que era para ser um momento de sucesso, né, de felicidade, de ascensão, de conquista, acaba se tornando uma lembrança do livro. É como se ele quisesse mostrar essa dualidade mesmo, né, assim, a fazenda, a aquisição da fazenda foi uma coisa maravilhosa, que transformou minha vida, mas ao mesmo tempo também foi devastadora, porque também transformou minha vida, eu fiquei sozinho, sem minha esposa e tudo mais. Então, para finalizar, a última pergunta que eu vou fazer é sobre o personagem. Vocês acham que ele teve alguma transição durante a obra? Sim, claramente. A gente nota bastante transição. A gente falou aqui durante, né, que ele teve... Uma delas foi... Ele questionou sobre Madalena, ele começou a ter um afeto por ela maior. E é interessante a gente observar também que no decorrer da narrativa, antes dele conhecer a Madalena, e depois quando ele começa a sentir ciúmes, que eu falei, ele vai começar a valorizar ela. E no começo, né, a gente vê um trecho que é: começo declarando que me chamo Paulo Honório. Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pito. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo, tem rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Então, no início, o Paulo Honório se sente poderoso. Ele vê que essas características se tornam ele mais poderoso, esse aspecto, né, de ser mais velho, ser grisalho, e ele consegue o que quer. Mas no livro essa vibe muda, né? Então, aí no decorrer do livro ele acaba tendo uma quebra de autoestima, a gente pode dizer assim, porque ninguém mais o admira, e nem ele mesmo começa a ter essa admiração, essa autoconfiança, vamos dizer assim. Ele se vê meio estragadinho, pode dizer. E isso começa quando ele começa a sentir ciúmes da Madalena, né? Ele começa a procurar justificativas para aquela mulher estar traindo ele. E aí tem uma parte no livro que ele fala assim: com o Dr. Magalhães, homem idoso, ele achou que ela estava traindo com ele, né, com esse homem. Considerei que também eu era um homem idoso, esfreguei a barba triste. Em parte a culpa era minha, não me tratava. As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras como casco de cavalo. E os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciaram uma fêmea com semelhantes mãos. E ele chamar a Madalena de fêmea é bem problemático, né? Porque a gente vê que ao decorrer da narrativa ele faz, né, uma animalização dos personagens, né? Que no caso são os trabalhadores. Então que ele trata, né, os trabalhadores da fazenda como animais mesmo, né? Se tratar a esposa assim, né? Né? E aí também, só para complementar essa pergunta, ele não consegue mudar. Ele vê que ele não consegue mudar, ele entende isso por conta do ambiente que ele vive. Porque
Ali, a fazenda é que molda ele ser do jeito que ele é. Então, isso é uma coisa até que deixa ele preocupado. Ele fala assim: pense, Madalena, com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. Acho que podemos chamar as comentários. Sim! Então, para finalizar esse episódio, nós contamos com a colaboração de mais 2 comentaristas para fazer uma análise mais crítica da obra. Então, Cintia e Mariana, sejam muito bem-vindas. Olá meninas, muito obrigada pelo convite, né? Então, depois dessa entrevista que destacou muitos pontos centrais e importantes sobre a obra de Graciliano Ramos, São Bernardo, eu, Mariana e a Cíntia... Oi gente, boa tarde, muito obrigada meninas pelo convite. Nós vamos falar mais um pouco sobre essa obra, mas focando mais em aspectos críticos, focando em aspectos que críticos estudiosos já falaram sobre, no que toca essa obra, São Bernardo. Então nós temos, por exemplo, o Alfredo Bose, né, que nos diz que nos romances de Graciliano Ramos, o herói ele sempre se apresenta como alguém que rejeita o mundo, os outros e até a si mesmo. E nesse sentido ele vai sofrer com essa distância grupal em que ele se encontra e consequentemente ele vai adotar um comportamento de dureza que vai ser a sua máscara. E nós podemos ver isso também no próprio comportamento dele, né? Um comportamento duro e uma conduta dura, fria e sua busca implacável pelo sucesso material, né? Porque ele só se importa com coisas materiais. E a gente pode ver isso como ele trata sua esposa Madalena, né? Que ele trata ela como um objeto, como uma coisa que só vai servir só para dar um herdeiro para a fazenda. E a gente vê isso num trecho do livro, né? Que diz assim: amanheci um dia pensando em casar, não que estivesse amando, pois não me ocupo com amores. Devem ter notado. E sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. O que senti era desejo de preparar um herdeiro para a Serra de São Bernardo. Então essa abordagem vai evidenciar a distância emocional e a falta de conexão genuína dele em seu casamento, assim como em todas as pessoas, em todas as relações que ele tem dentro da obra. E em decorrência disso, o realismo do Graciliano é visto como realismo crítico, né? Que vai destacar que as tensões sociais são as motivações primárias para o comportamento do ser humano. Exatamente, Cíntia. Então, aproveitando que nós estamos falando sobre esse aspecto crítico dos escritos de Graciliano Ramos, o Bose nos fala também que existe a presença de um regionalismo tenso e crítico nas obras do Graciliano Ramos, e isso torna essa obra e muitas outras obras isoladas no cenário das décadas de 30 e 40, porque elas possuem apenas somente uma vaga reivindicação política, não esse traço forte que a gente pode encontrar em São Bernardo. E outro traço que torna essa obra única é que a natureza é somente descrita quando ela reforça a situação hostil em que um personagem principal se encontra. Outra característica própria dessa obra, né, é a aparência de reportagem que ela adota, né, incluindo a descrição da paisagem quando é útil, como já foi dito, e também uma certa reivindicação política. Então, para muitos críticos, a obra São Bernardo é uma obra extremamente ideológica, carregando consigo conteúdo político que acompanha o autor de maneira constante. Então, esse aspecto político na obra contribui para uma análise profunda das estruturas sociais e econômicas, oferecendo também para a gente uma crítica das dinâmicas de poder da sociedade brasileira da época. Então, Paulo Honório, o protagonista, utiliza a política e a posse de terra como os meios para se ascender socialmente. Sua jornada reflete não apenas a dinâmica econômica da época, mas também as estruturas políticas que perpetuam a desigualdade. Graciliano Ramos utiliza a narrativa para questionar não apenas o caráter individual dos personagens, mas também para apontar as falhas sistêmicas que perpetuam a desigualdade da época. Então, falando de forma mais geral, nós podemos perceber que nas obras do Graciliano Ramos existem vários traços realistas, né, na narrativa, e ela se concentra na exposição crua e realista da realidade social do sertão do Nordeste. E
essa obra em específico, ela nos proporciona um retrato detalhado das condições sociais e econômicas do Brasil, especialmente, né, nesse ambiente no sertão nordestino. E a trama em si evidencia a desigualdade social ao explorar as disparidades entre as classes, destacando a estratificação entre fazendeiros, como Paulo Honório, e os trabalhadores rurais, que são tratados como animais, como já foi dito pelas meninas. E a economia agrária é um elemento central, né, nessa dinâmica, nessa explicitação dessas relações, revelando as complexas dinâmicas da posse da terra, exploração dos trabalhadores e os desafios enfrentados pelos fazendeiros. Pois é, realmente. Então, ao interessalar esses elementos sociais e econômicos, o Graciliano Ramos oferece uma análise profunda da situação da sociedade brasileira, né, da época, revelando tensões, desafios e desigualdades e caracteriza o cenário social e econômico do Brasil naquele período. Então, com esse comentário final da Cíntia, em que a gente está falando mais de forma geral assim, sobre o movimento realista, os reflexos dele nas obras do Graciliano Ramos, sobretudo na obra São Bernardo, nós gostaríamos de fazer um breve comentário sobre como os significados dos nomes de Paulo Honório e de Madalena se relacionam com a trama, a história desses personagens na história. Primeiramente, nós temos a Madalena. Esse nome em hebraico significa a dos cabelos penteados. E ele passou a ser utilizado por causa de Maria Madalena, a pecadora convertida. E por sua vez, esse nome Maria Madalena, a pecadora convertida, influenciou no significado do próprio nome Madalena, que passou a ter os seguintes significados: mulher arrependida ou mulher chorosa. E é justamente esses dois significados que podem ser ligados à história de Madalena. No caso de mulher chorosa, a gente pode relacionar isso com o grande sofrimento que ela passa antes do seu fim, depois de conhecer o protagonista Paulo Honório de maneira genuína, verdadeiramente. E o significado de mulher arrependida nós podemos associar ao arrependimento dela que leva finalmente ao suicídio. E é muito interessante a gente ver nessa ligação com o nome da personagem com sua história, né? E também isso também pode ser observado no nome do Paulo Honório. Paulo tem origem na forma latina, Paulus, que significa pequeno no sentido de humildade. Isso pode ser relacionado com a visão que a personagem possui de si mesmo: coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos de outros homens e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. O segundo nome, Honório, tem origem latina e significa que tem honra, respeito, estima e glória. E esse significado também apresenta uma ligação com o personagem, no sentido de que Paulo conquistou muito na sua trajetória, né, ascendendo na hierarquia social. Mas a junção de Paulo junto a Honório nos remete à visão psico-emocional que o personagem apresenta de si. Apesar de suas conquistas, ele se enxerga com pequenez e tem essa visão deformada de si mesmo. Então é isso, meninas. Esses foram nossos comentários. Muito obrigada pelo convite. Tchau! Queria agradecer a participação das outras comentaristas, a Cíntia e a Mariana, foi muito bom. E eu também queria agradecer a participação de vocês, meninas. Muito obrigada pela discussão, pelo debate, foi muito enriquecedor. Aprendi muito com vocês. Foi muito importante, eu aprendi muito e eu espero muito vocês em próximos episódios. Pode deixar, muito obrigada. Só agradecer. Muito obrigada pelo convite, meninas. Muito sucesso no Pod Literário. Muito obrigada. Então, estamos finalizando mais um Pod Literário. Muito obrigada também vocês pela atenção.